Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma tarde muito agitada dentro do Vasco. Tivemos o anúncio de dois reforços, o zagueiro Anderson Conceição e o meia Isaac. O Anderson Conceição terá o seu contrato em definitivo até o final de 2022 e o Isaac foi apenas emprestado pelo Grêmio até o final também do ano que vem. A gente vai trazer todos os detalhes desses dois novos reforços do Vasco da Gama e também informar sobre as outras contratações que podem chegar, trazer novidades sobre o Raniel, Vitinho, meio atacante do Corinthians, que está muito perto também de ser anunciado pelo Vasco, Diego Souza e Jorge Recalde. Temos novidades importantes sobre a chegada do paraguaio, muito perto também de assinar a rescisão com o Olímpia. Então, o vídeo está repleto de notícias e, é claro, você, torcedor do Vasco, não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima. Então se inscreva também, deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você, torcedor vascaíno, achou dessas duas contratações, o zagueiro Anderson Conceição e o meio-campo Isaac. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês ficarem bem tranquilos quem são esses dois atletas. Então, vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e iniciar trazendo detalhes das novas contratações do Vasco. Na parte da tarde, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do Anderson Conceição e do Isaac. E vamos começar falando sobre o zagueiro. Para quem não sabe, o Anderson Conceição é um atleta de 32 anos que esteve vestindo a camisa do Cuiabá nas temporadas de 2020 e 2021. Aliás, 2019, 2020 e 2021. Disputou pela equipe de Mato Grosso mais de 100 partidas, conquistando aí 2 títulos, a Copa Verde de 2019 e o Campeonato Mato Grossense de 2021. Foi o capitão da equipe na conquista do acesso à primeira divisão pela primeira vez na história do Cuiabá. O atleta tem passagens por Mojimirim, Resende, Tombense, Criciúma, Figueirense, Mallorca da Espanha, Bahia, Joinville e muitos outros clubes do futebol brasileiro e agora assinou o contrato com o Gigante da Colina até o final da próxima temporada. É um jogador do Vasco da Gama. E agora há pouco eu tive uma notícia muito interessante se tratando do atleta. Ele já fez a base no Vasco, ele passou por um período nas categorias de base do Gigante da Colina, teve ali ao lado, tá passando uma foto aí pra vocês, né, dele ao lado do Wilson, do Alex Teixeira, do Joilson, do Allan Kardec. E além disso tudo, ele é um torcedor do Vasco. Até por esse motivo ele ficou muito animado com a proposta e de imediato aceitou rescindir com o Cuiabá e jogar no seu clube de coração. Então, de fato, é importante. O Vasco trouxe o Anderson Conceição, que é um torcedor vascaíno, trouxe o Yuri, que é outro torcedor vascaíno, e aos poucos o Vasco vai montando o elenco, que tem sua grande maioria torcedores dentro de campo. Isso é um fator muito importante, porque de fato são jogadores que sabem o peso da camisa e vão correr muito mais do que outros que chegariam dentro do Gigante da Colina. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou dessa contratação. E além do Anderson Conceição, o Vasco também fechou com o Isaac. Isaac, meio campo do Grêmio, esteve aí presente nessa última temporada vestindo a camisa do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Além do América Mineiro, mesmo também tem passagens pelo Fortaleza ainda no ano de 2021, no primeiro semestre, e foi emprestado pelo Grêmio ao Vasco da Gama até o final de 2022. Um jogador muito jovem, que também foi uma contratação repentina. Na parte da tarde a gente teve a notícia aí através de um portal de notícias do Grêmio informando dessa contratação, né? Algo que de fato surpreendeu o torcedor e o secretário ali, aliás, as pessoas, né, a agência que cuida da carreira do Isaac publicou uns stories, publicou em suas redes sociais, dizendo que o Isaac estaria perto de fechar com o Gigante. E logo em seguida, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do meio-campo, que não vai ser utilizado pelo técnico Wagner Mancini do Grêmio, e devido a isso, fechou com o Vasco da Gama. O meio-campo, que surgiu, é claro, nas categorias de base do próprio Grêmio, tem apenas 24 anos, 1,78 de altura e tem passagens por Grêmio, Fortaleza, América Mineiro e Vasco da Gama. O jovem chega, voltando a repetir, com um contrato até o final de 2022, já disputou 49 partidas e marcou 7 gols, vestindo a camisa do Grêmio, participando dos 3 campeonatos estaduais que o Grêmio conquistou no ano de 2018, 19 e 20, da Recopa Sul-Americana que o Grêmio conquistou em 2018 e a final da Copa do Brasil que o Grêmio esteve em 2020. A gente ainda não tem muitas informações sobre o atleta, mas enquanto eu estava falando, passou esses vídeos para vocês conhecerem o mínimo possível do novo reforço para o Gigante da Colina na temporada de 2022. Deixa aí a sua opinião sobre o que você achou, tanto da chegada do Isaac quanto da chegada do Anderson Conceição.
Conceição. Agora, falar sobre a situação do Vitinho. Vitinho, meio campo do Corinthians, que está por detalhes para ser anunciado pelo Vasco da Gama. Hoje, na parte da tarde, através do jornalista Marcelo Braga, do GE, confirmou que de fato o Vitinho está por detalhes e logo logo será anunciado pelo Gigante da Colina. O Vitinho, que é um jogador do Corinthians, e ao lado dele o Janderson, outro atleta também do Corinthians que esteve emprestado ao Atlético Goianiense, está perto de fechar com o Grêmio. Então, com isso, o Vitinho vai para o Vasco da Gama, atleta meio campo de 21 anos, e o Janderson, outro jogador jovem do Corinthians, estará indo para o Grêmio, os dois por empréstimo até o final de 2022. Agora, falar sobre jogadores que já têm o seu nome circulando no Vasco há um tempinho. Primeiramente sobre o Jorge Recalde, mas antes, rapidamente eu quero trazer aqui a notícia sobre o Ricardo Graça. Hoje, por volta do meio-dia, o Vasco anunciou oficialmente a saída, a venda do jogador para um clube japonês. O clube é o Júbilo Iwata, ou seja, o zagueiro de 24 anos, cria das categorias de base do Vasco, que tem 114 jogos disputados e 5 gols com a camisa do Gigante da Colina, estará de saída. Aguarda apenas a realização dos exames médicos para assinar em definitivo com o clube japonês. O Vasco não divulgou o valor da venda, mas o jornal O Dia, segundo a apuração, falou que a venda teria sido feita no valor de 8,5 milhões de reais. O Vasco detinha apenas 75% dos direitos econômicos do atleta, algo em torno dos 6 milhões de reais. Ricardo Graça tinha o restante. Porém, o que acontece? O Vasco já tem uma dívida há muito tempo com o Ricardo Graça. Então, com isso, o Vasco ficará com muito pouco do dinheiro que sobrou, dos 6 milhões de reais, algum valor aí praticamente inconsiderável. Então, com isso, o Vasco vendeu o atleta, permanece com 50% dos direitos econômicos do jogador para vendas futuras, mas praticamente todo o valor da venda do Ricardo Graça está nas mãos do atleta e do seu empresário. Porém, caso ele venha a ser vendido futuramente, o Vasco fica com metade do valor da venda. Uma notícia importante: Ricardo Graça não permanece no Vasco na próxima temporada. Acredito que igualmente outros atletas da base do Vasco da Gama teve o seu tempo esgotado no Gigante da Colina. Agora sim, falar sobre Jorge Recalde. Tivemos aí novidades envolvendo Jorge Recalde, inclusive agora há pouco na parte da tarde. Eu entrei em contato com o José Roberto Coutinho, setorista do Vasco, para saber sobre a situação do atleta, e ele me confirmou que, de fato, o presidente do Olímpia, Miguel Cardona, está conversando com os atletas do clube para saber sobre a situação. O Olímpia tem uma dívida de quase 6 milhões de reais com o Jorge Recalde e, além de tudo, não paga o atleta, e não somente ele, como vários outros jogadores, desde junho desse ano. Então vai haver uma debandada de vários jogadores do Olímpia indo para outros clubes, e o Jorge Recalde estaria envolvido também nessa debandada e, é claro, indo futuramente para o Vasco da Gama. O presidente vem tentando convencer outros nomes além do Jorge Recalde, mas o Recalde, o El Polo Recalde, como é conhecido, estaria como um dos principais da lista que o presidente estaria tentando fazer com que permanecesse no Olímpia. Lembrando que o mesmo tem contrato com o clube do Paraguai até 2025, algo que iria acabar dificultando nas negociações, mas devido a toda essa situação financeira do Olímpia, o Jorge Recalde está o mais perto possível do Vasco. Lembrando que o Vasco já fez a proposta, base salarial, proposta, contrato, tudo já foi aceito por parte do El Polo Recalde e aguarda apenas, de fato, a liberação do Olímpia para ele fechar em definitivo com o Vasco da Gama, e inclusive o mesmo já estaria decidido a sair do clube paraguaio. Então, deixe também a sua opinião sobre o que você acha da chegada do Jorge Recalde ao Gigante da Colina. E também falar rapidamente sobre Diego Souza e Alexandre Matos. Primeiramente, sobre Diego Souza, tivemos aí a notícia envolvendo a ida dele para o Sport ou a chegada dele ao Gigante da Colina. Na parte da manhã, tivemos a notícia através do jornalista Fábio Azevedo que a negociação entre Diego Souza e Vasco teriam travado, devido a algumas exigências que o atleta teria feito à diretoria vascaína. A exigência dele é trazer um meio-campo e um atacante que o mesmo estaria colocando dentro do clube. Uma coisa semelhante ao que aconteceu lá nos anos 2000, onde o Romário havia indicado o Euler e o Juninho ao Vasco da Gama. Naquele período, o Eurico Miranda trouxe os dois jogadores. Nesse momento, a diretoria, segundo a apuração do Fábio Azevedo, não quis trazer os dois atletas a pedido do Diego Souza. Segundo informações, os atletas seriam o Maicon, meio campo, que esteve no Grêmio também ao lado do Diego Souza nessa última temporada, o Everton Cardoso, volante também, aliás, meio atacante, que também esteve no Grêmio, e o zagueiro Anderson Martins, que esteve no mesmo elenco do Diego Souza quando passou pelo Vasco da Gama. Essa mensagem aí veio através dessa informação, aliás, da jornalista Tassis
Michel, da Rádio Transamérica. Para o Vasco, essas exigências acabaram não caindo muito bem, isso acabou afastando o Diego Souza do Gigante da Colina. Porém, segundo outras informações da parte da tarde, o próprio Vasco desmentiu essa notícia. Um representante da diretoria cruzmaltina disse o seguinte: se ele fez isso no esporte, não fez aqui ainda. E se fizer, indicando nomes, não será aceito. O Vasco já fez a proposta para o Diego Souza, aguarda apenas o ok do meio atacante, do centroavante, aliás, Diego Souza, para saber se terá ou poderá contar com o atleta para a próxima temporada. Vamos esperar, vamos aguardar. O Vasco tem interesse na contratação do jogador, o Sport também luta pela contratação do atleta para a próxima temporada. As duas propostas já estão nas mãos do atleta e do seu empresário e em breve poderemos ter uma definição sobre a situação do jogador para o ano que vem. Agora, falar sobre Alexandre Matos para encerrar o vídeo. Ontem, pela parte da manhã, inclusive em coletiva, foi perguntado sobre a situação do diretor executivo, se teria alguma chance de ele vir para o Vasco. Lembrando que Alexandre Matos foi procurado pelo Jorge Salgado no início, no início de dezembro, de fato, teve uma ligação do presidente do Vasco atrás dele. Ele queria fechar com o Cruzeiro, porém com a compra do Cruzeiro por parte do Ronaldo Fenômeno, o Alexandre Matos não irá mais para o Clube Mineiro. O Ronaldo deu para trás com relação à chegada do diretor executivo e agora ele volta a ficar livre no mercado. A equipe do Papo na Colina entrou em contato com o Alexandre Matos para saber se havia possibilidade dele fechar com o Vasco. Ele foi bem sucinto na resposta, disse o seguinte: depende deles, não depende de mim. Ou seja, agora está nas mãos do Vasco. Se o Vasco quiser o Alexandre Matos, ele vai fechar com o Vasco para a próxima temporada. Porém, ontem, em entrevista coletiva, o Salgado deixou bem claro que não tem interesse nenhum em contratar um diretor de futebol para o ano que vem, já conta com o Carlos Brasil para 2022, e deixou bem claro que a comissão técnica, o organograma de futebol, todo está completo para a próxima temporada. Então, vamos esperar, vamos aguardar. O Jorge Salgado esteve sim atrás do Alexandre Matos alguns dias atrás e pode voltar a ter esse interesse na contratação do profissional para formar o departamento de futebol do Gigante da Colina no ano de 2022. Ou seja, bastidores muito agitados dentro do Vasco, contratação nova, Diego Souza no meio do caminho, não sabemos se vai, se fica, se vai para o Sport, se vem para o Vasco, vai ter mais novidades nos próximos dias. Jorge Recalde, muito perto do Gigante da Colina, e o Vitinho também aguardando apenas o anúncio oficial. Dia cheio no Vasco, é claro, amanhã a gente volta às 11 horas da manhã com um novo conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, deixem o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos tenham acesso ao nosso conteúdo. E é claro, um grande abraço, fiquem com Deus e saudações vascaínas.